it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos que nos ouvem. Esse é o episódio número 2 do nosso podcast do Retrocomputaria. Retrocomputaria, porque velho é seu PC. Aqui nós só falamos dos clássicos. E após nós termos feito o episódio 1, que vocês devem ter ouvido, que foi dividido em 3 partes, nós hoje vamos continuar falando da nossa viagem direto do túnel do tempo com essas máquinas maravilhosas que nós tivemos o prazer de conhecer algumas e agora vamos falar da Europa. Junto aqui na mesa estão na presença ilustre do César Cardoso. Salve, salve a todos. E a gente vai ter um segundo episódio que espero vocês gostem tanto quanto certamente gostaram do primeiro. E também temos a presença do João Cláudio Fidelis. E aí, pessoal, novamente estamos aqui para falar das que nós mais gostamos, que são esses micros maravilhosos da década de 80. 70, 80 e 90, né? Mas 70, 80 e 90, vamos chegar lá. No episódio número 1 nós falamos um bocado sobre micros produzidos na América do Norte. Nesse episódio 2 nós vamos começar a falar, obviamente não vamos esgotar o assunto, nós vamos voltar a trabalhar alguma dessas plataformas em mais detalhes, posteriormente em episódios específicos, mas vamos tratar de micros europeus. Então, como é que podemos começar? Vamos começar dando uma geral, então, no continente. Obviamente, vocês não vão conseguir lembrar de nenhum grande micro dos anos 80 que tenha vindo, sei lá, da França, da Alemanha. Na Alemanha, certamente foi um campo de batalha entre os micros americanos e os micros britânicos, né? Nós vamos conversar com eles depois. Na França, a Thomson, que certamente você conhece como, entre outras coisas, a dona das patentes do formato MP3, chegou a desenvolver 2 modelos, né, a linha TO e a linha MO, chegaram a ser vendidos na Itália pela Olivetti, mas na França ele só conseguiu grande apelo em escolas. Existe uma discussão muito grande se a existência do Minitel, para quem não sabe, é o original do videotexto. Se você não sabe o que é videotexto, procura no Google. A gente vai ter um episódio que a gente vai ter que falar de videotexto, né? Principalmente falando de Brasil. Mas para ser bem cru, videotexto é um sistema interativo de informações, fundamentalmente uma BBS, se você tiver algum irmão mais velho, ou alguma coisa muito parecida com a internet mais original. E o Minitel, como era extremamente popular na França, todo assinante de linha fixa francesa tinha um terminal Minitel. Existe uma discussão muito grande se essa cuidade do Minitel não atrasou não só o desenvolvimento da computação francesa, como também da própria internet. Eu acho assim... Mas nós não vamos entrar nisso agora, mas enfim. Mas a gente pode fazer uma alusão assim pro pessoal entender bem e falar, né, que o Minitel seria como a internet ainda moleque, internet de raiz, né, aquela bem nos primórdios, aquela coisa ainda imberbe, cheia de espinhas e ainda aprendendo a ser gente, né, para fazer uma alusão para quem não conheceu, não teve, não viveu a época da internet, né? Mas quem não viveu a época dos BBS, quem não conviveu com isso, com os BBS, com o uso modem do modem 300, exatamente. Modem 1275, modem do Minitel. Exatamente. Quem não conviveu com modem que não fosse modem para conectar no provedor para acessar a internet, modem para fazer outras coisas, né? Não é todo mundo que teve essa oportunidade. A gente vai voltar a falar de videotexto e aí vamos falar do Minitel, de outros, mais um episódio mais à frente. Tem também, né,
muita coisa do leste europeu. A gente vai trabalhar em cima disso porque é um mundo muito pouco conhecido, né? Só de clone. Computadores da União Soviética e de todo o bloco, né? O antigo bloco soviético. Só de clone do ZX Spectrum lá no leste europeu, principalmente na Rússia, eu acho que rende um episódio soviética, né? Eu acho que rende um episódio só, cara. Só numa pesquisa, o que eu achei de máquina era uma coisa assustadora, uma quantidade absurda. Desse mundo de computadores, a gente pegou um pra olhar com um pouquinho mais de carinho, que foi o Galaxia. Acho que se fala Galaxia? Nossa. Sei lá. O pessoal da Iugoslávia é um micro Iugoslavo. Galaxia é a astronave de combate? Quase isso. Caramba, esse micro que você está se referindo não é um micro da ex-Iugoslávia, hoje em dia Sérvia, não, né? Ele mesmo. Ele mesmo. O grande barato dele foi ao contrário do que aconteceu em outros países do bloco soviético. Ele surgiu muito parecido como surgiram os micros ocidentais nos anos 70. Ou seja, o cara de uma revista científica lançou uma edição Como Montar o Seu Computador e explodiu o negócio. É diferente do que ocorreu em outros lugares, que as empresas chegaram a montar, em que chegaram a clonar chips ocidentais, etc e tal. O Galaxia é muito parecido com o que ocorreu em outros países do Ocidente, em termos da comunidade do it yourself e acabar criando, montando seu computador. Você falou disso, César, me lembrou, quando você citou a questão dos kits, me lembrou Steve Garcia, Circuit Cell, os projetos de construção. Construiu seu próprio computador com os 80, que trazia uma proposta realmente ousada, né? De fazer as pessoas se interessarem em montarem seu próprio micro. Em resumo, aquele papo que nós tivemos no episódio 1, daquele esquema do faça você mesmo, que a gente... Isso, a cultura americana mesmo. Acabou também influenciando os europeus. Mas você tem que ver também o período da época, né? Iugoslávia, bloco do Pacto de Varsóvia, se bem que a Iugoslávia não era muito bem alinhada, né? Ela era meio à parte. O comunismo na época, a gente sabe que havia uma carência muito grande de tudo. Uma marca de sabonete, uma marca, 2 de desodorante, uma de pasta de dente e tá muito bem. Até o nosso amigo Quarto Elemento, ao qual nós não citamos, dizia que ele viveria muito bem na União Soviética dos anos 70, né? Porque ele seria capaz de viver com uma marca de cada coisa só e estaria muito bom para ele. Há uma dificuldade muito grande, né, de produto, das disponibilidades de material lá, era por causa da própria existência da cortina de ferro. Mas é óbvio que isso não impediu, por exemplo, engenheiros soviéticos clonarem chips inteiros. Eles chegaram a clonar o fax. Eles chegaram a fazer clones de 80, etc e tal. Mas... Aliás, eu até vou botar uma teoria da conspiração, que esses técnicos brincavam fazer engenharia reversa nos micros, treinando para depois fazer engenharia reversa nas armas que eles capturavam, né? Dos inimigos, vamos dizer assim. Enfim, essa é uma discussão. Um dia a gente vai fazer um... nada comprovado. Vamos ver se a gente consegue trazer o quarto elemento. Tira ele da toca digital que ele se encontra. Da caverna onde ele se esconde, né? Caverna onde ele se esconde. Ele com um musgozinho embaixo do tronco da árvore no qual ele está. Outra observação é um micro que ninguém sabe nem se saiu, chamado Gen 1000 da Bélgica. Mas que Bélgica? Insira essa piada de Bélgica aqui. Só vai entender que essa piada de falar, mas que Bélgica, quem lê o Guia do Mochileiro das Galáxias. E o grande detalhe do Gen 1000, que ninguém sabe nem se saiu... Isso que é o mais assustador, né? Existe uma grande similaridade entre o Gen 1000 e o famoso e conhecido MC1000 da CCE. Isso que dá medo, né? Não é o único parecido. Vamos falar. E aliás, que teve entre nós quatro. E aliás, entre nós quatro, o usuário de MC1000 foi o Quarto Elemento. Isso, MC1000, Quarto Elemento. Você viu? O Quarto Elemento, acho que ele ainda tem um MC1000. Não, ele doou, mas ele tinha um MC1000. Já foi o usuário. Segundo palavras do mesmo, o micro não tinha botão de on e off, era na tomada direto. Né, esquentava demais. A gente vai ter que dedicar no episódio a gente falar do Brasil, que é um dos próximos, né? Que a gente vai chegar ao Brasil, a gente vai ter que dedicar a falar um tiquinho do MC1000 e explicar um pouco da bizarrice dele. O que me assusta do MC1000 é saber que ele é filho de um fantasma, né?
Olha, e isso pelo fato desse micro ter sido praticamente um protótipo, não confirmado de lançamento, explica muita coisa sobre essas tosqueiras que a MC1000 tinha. Falta de on e off, esquentar muito. Isso de certa forma explica. O projeto... Enfim, esse não é um episódio de MC1000. É episódio sobre o Gen 1000. Tá falando de Gen 1000. E aí a gente fecha, óbvio, saiu muita coisa na Alemanha, na Itália, na França, em CPM, que a gente Agora, não trata ô nesse César, me momento. explica o que é o Enterprise 64/128. Nós tivemos o Galáctica, o Galaxiva, e agora temos o Enterprise. O que é isso? Ficção científica na veia? E aí finalmente a gente atravessa o Canal da Mancha, né? Finalmente a gente chega no centro do episódio. A Inglaterra teve um mercado de home computers, né? Dentro da definição clássica de computador pessoal, extremamente ativo e com computadores próprios, ao contrário da Europa continental. É, porque a Europa continental ainda teve alguma coisa que eu me lembro de comentar que, assim, a Apple teve alguma presença na França. A Commodore sempre foi muito forte na Alemanha. Isso, Sim. sempre foi. A Atari também teve forte. A Atari teve forte na Alemanha. Forte não só na Alemanha, como em vários países da Europa. Até na Inglaterra, que teve um mercado próprio de micros, ela batia o pezinho lá com os micros dela. Teve, assim, Portugal. Atari também. Portugal eu consegui identificar alguma coisa em Portugal. Portugal e Espanha são os micros ingleses, né? Produção dos micros ingleses que a gente ainda não começou a falar. Mas alguns outros países. Vamos começar agora. Vamos começar agora, então. né? Vamos falar porque é a parte mais divertida, né? A parte mais interessante de falar de Europa. Vamos passar muito rapidamente do Enterprise, da Enterprise Computers. Poderemos falar de Oric e etc. Como é que é o nome? Repita o nome desse micro que você acabou de dizer. Oric. Oric Atmos e outras coisas. Nossa. Bizarras do gênero. O Enterprise 64, pra quem gosta de coisas como Vapor, eles tiveram 2 anos de fazer hype do micro até sair. Né? Naquela época devia ser engraçado, né, fazer isso. A forma como era feito. Acabou que, apesar de ser um micro, pra época era um micro, em 83 era um micro mais que topo de linha, em 85 era um micro bem normal, mas acabou que não deu muito certo, particularmente porque, entre outras coisas, logo depois saiu o 128, e aí as pessoas acabaram comprando o 128. O 64 acabou sendo vendido nos países do leste europeu. Aí você tem muita coisa que sai da Hungria, etc e tal. E o detalhe que, ao contrário do padrão da época, o interpretador BASIC era em ROM, um cartucho ROM. Era um cartucho à parte. Era um cartucho à parte. Você ia lá, trocava o teu cartucho e ia embora. Só uma coisa que não me ficou claro, o Enterprise, qual a origem dele? Enterprise em inglês. Inglês também. Eu tô atravessando o Canal da Mancha ainda, a nado. E ele usava qual processador, A nado vai César? demorar um pouquinho. É verdade, vai demorar um pouquinho. Eles 80. Os 80 também, né? O Oric que eu vi, você tinha comentado do Oric, o Oric usava 6502, que é o mesmo processador do Apple II. Eu vi rapidamente sobre o Oric. Ele tinha um alto-falante interno, algumas coisas que era meio estranho para o micrinho do tamanho que ele era. Ele parecia um clone de um Sinclair, no seu formato. Isso. E aí a gente finalmente entra no que interessa. Vamos começar a falar de Sinclair, depois Amstrad e Acorn? Vamos. Sinclair. Sinclair, eu achei alguma informação sobre ela, fundada por Sir Clive Sinclair. Sir, pra lembrar, porque ele é Cavaleiro do Império Britânico. Foi sagrado, sim. Foi fundada a empresa Sagrado por originalmente. Vossa Majestade. A empresa foi criada em 1973, fundada em Cambridge. Tá vendo? Cambridge não deu origem apenas à Universidade de Cambridge. A empresa existiu, ficou parada até 78, sem nada, nenhuma atuação, e começou mesmo em 1980 a produzir uma coisa. Em 81 ela assumiu o nome Sinclair Research. Sir Clive Sinclair, ele resolveu investir em micros, né, já que ele era interessado em eletrônica. Não foi a primeira empresa dele. Ele fundou uma empresa antes, mais ou menos alguns anos antes, que foi a Sinclair Radionics e a Sinclair Instruments, que aí trabalhou com produção de rádio, calculadores, instrumentos científicos e outras coisas. Foi produzindo. Ele criou a Sinclair, que se tornou a Sinclair Research, que é a empresa produtora de micros, em 73, mas ela ficou parada até 78. Só criou a empresa, fundou e deixou. Colocou na gaveta.
E ele só manteve ela em modo dormente até quando ele resolveu começar a produção, né? Quando ele resolveu começar, se interessou pelo assunto, microcomputador. Conta-se que em 78, quando saiu o primeiro kit de microcomputador inglês, que era o MK14, produzido pela Sinclair Instruments, que foi lançado em 78, e em 79 começou um novo projeto em cima da ideia original desse kit, do MK14, que aí... Só que ele diminuiu a escala. Exatamente, para justamente conseguir fazer o que ninguém conseguia fazer na época. Fazer um micro que fosse barato. Nenhum era barato. O processador do MK14... Fala. Sobre o Sir Clive Sinclair, primeiro que ele é um inventor. Ele até hoje continua inventando. O barato dele é inventar, e a Sinclair Research sempre foi uma maneira de também conseguir dinheiro para outras invenções dele. Tanto que ele chegou a desenvolver um veículo elétrico para uso pessoal, um lugar para uma pessoa, o Sinclair C5. Foi desenvolvido em 1985. Era um carrinho com uma bateria, custava 400 libras, 3 rodas, era para levar uma pessoa. Então, assim, como falou bem o César, ele era ele conseguiu fazer um carro menor que o Mini, né? O Mini inglês. Inglês gosta de carro pequeno, né? Então... Isso. E pra quem não sabe, o Mini é o carro do Mr. Bean. Como disse bem o César, ele é um inventor. O que ele gosta é inventar, é criar coisas. Então uma coisa que ele partiu em cima do MK14, que usava um processador meio bizarro, estava usando o que era o mais comum, que era os Logs 80, ele pegou o projeto de uma outra pessoa, o Jim Westwood, que começou participando do projeto com ele. Começaram a desenvolver esse projeto, fazer um micro baseado no Z80, que já era um processador largamente usado, muito conhecido. E ele, em fevereiro de 1980, ele soltou o primeiro, que era o ZX80. E aí, no mesmo tempo que a empresa que ele tinha até então foi batizada Sinclair Computers, e no ano seguinte ela foi rebatizada pelo nome que foi mais conhecido como Sinclair Research. Então ele soltou o Sinclair ZX80 em fevereiro de 1980, custando a bagatela de 80 libras esterlinas em kit. E se você fosse um perdedor, um loser, e quisesse já o micro montado, 100 libras esterlinas. E aí tem um detalhe, o impacto do ZX80 no mercado foi muito pequeno, e na verdade o grande negócio do ZX80 acabou sendo montar o espaço para entrar o ZX81. O ZX81 saiu um ano depois. Isso, ele havia conseguido o objetivo dele, que era um computador que custasse menos de $100, menos 100 libras, aliás. Mas ele depois acabou aproveitando a experiência, mudando algumas coisas entre o 80 e o 81, que ele conseguiu vender o ZX81 a 70 libras ou $100 americanos. E 50 libras se você comprasse ele em kit. Mas na prática as pessoas acabaram comprando já montado. Em resumo, uma verdadeira pichincha, considerando o preço dos micros da época. Até hoje é uma pichincha. $100 um computador novo, até hoje seria uma pichincha. Se você contar que na época você estava falando em $400, $500... O Apple II chegou a custar mais de 1.000, né? $100 era uma paulada em termos de preço. Era óbvio que o Z81 não é nenhuma maravilha da época. Nunca foi. Ele era um micro que tinha um bando de coisinhas muito específicas dele, e você tinha que passar o tempo todo escapando disso, e etc e tal. Mas a $100... sorria. O que você tem em termos de arquitetura, é claro que ele tinha várias limitações, né? Ele tinha, como o César comentou, uma quantidade de limitações absurda. Pouquíssima memória. Ele vinha em 16 ou 48K. Era uma placa que vinha com basicamente 4 ou 5 CIs só. O microprocessador, a ULA, que não é a unidade lógica aritmética, que a gente aprende muitas vezes em aula falando de processadores, em escola, faculdade. Não, era a ULA, a unidade dele. Uma ROM de 8K e chip de memória. Podia ser, a placa originalmente podia ter um chip ou 2 chips de memória. E basicamente você completou a máquina. Tá toda aí. Então ela tinha muitas limitações. Eu lembro de ter lido... Circuito de RF, né? Também. Sim. Tinha o circuito e saída pra cassete, acabou. Por exemplo, o teclado era aquele teclado, maldito teclado de membrana. Você não digitava o comando, você fazia uma combinação de teclas para gerar o comando. Então você tinha várias coisas eram feitas
para você poder conseguir fazer ele funcionar, de fazer explorar os recursos. E uma coisa que a gente comentou no outro episódio, que é realmente impressionante do que a gente via olhando para trás e vendo, era como era a criatividade dos desenvolvedores, de aproveitar e fazer. Com 1K de memória, o pessoal chegou a fazer jogo de xadrez para ele. Um exemplo clássico de criatividade, eu particularmente acho um clássico de criatividade, é como o teclado do Z81, e aí foi pro Spectrum depois, ele conseguia colocar trocentas funções diferentes em cada tecla. É óbvio que você tinha que lembrar combo de tecla. Function, não sei das quantas, mas um teclado de 40... Umas 40 teclas. Sei lá, 48 teclas. 48 teclas. É um fenômeno, e particularmente no fato de que no Z81 os blocos gráficos eram teclas também, né? Você desenhava com print o que você queria. A tabela de caracteres dele não era ASCII padrão, era uma tabela que agrupava 192 caracteres, super limitada. Não tinha a letra minúscula, era tudo maiúsculo. Ele tinha algumas curiosidades quanto à forma que o pessoal fazia. Eu lembro de ter lido, o pessoal fazia, criava uma linha REM no Basic e metia todo o código em assembly ali para poder depois, com isso, tirava, não sei, acho que ele descia ou tirava o interpretador Basic, abria espaço para poder inserir o código inserir o executável em assembly. E teve muita gente inclusive que hoje está aí até hoje na praça, que desenvolveu para os X81, desenvolveu Adventures, Renato De Giovanni, né? Temos que lembrar do Renato. Adventures, um simulador de voo que publicou na Microsistemas, e várias outras coisas foram desenvolvidas para ele, que é curiosíssimo como conseguiam desenvolver, tirar leite de pedra. Acho que não tiraram nem leite de pedra, tiraram um achocolatado de pedra daquela máquina. Tem um código, tem uma curiosidade que eu descobri, que ele tinha um bug na ROM com um erro de raiz quadrada. Se você mandasse ele calcular a raiz quadrada de 0,25, ele não dava meio, ele dava um número completamente diferente. Um bug tinha na ROM dele. Aliás, era muito comum, tipo, ROMs, bugs conhecidos nas ROMs. Até porque não havia como facilmente você fazer um upgrade num sistema. Upgrade ROM significa tirar o chip e colocar outro. Mesmo hoje em dia, nos celulares em que, de certa maneira, o sistema fica na ROM, é firmware, ou seja, você atualiza por software. Mas na época não existia isso. Se tinha algum bug, você tinha que tirar o chip da ROM e colocar outro no lugar, que não é das tarefas. Se o amigo que está nos ouvindo já tentou dissoldar alguma coisa de uma placa de circuito impressa, ele sabe do que eu estou falando. A trabalheira que é. Pois é, imagina como fazer isso, como devia ser feito, uma trabalheira que dava para fazer. Além disso que eu vi de curiosidades dele, ele tinha uma impressora que ela não imprimia em papel comum, era um papel aluminizado. Você podia imprimir parecida com uma impressora térmica. Eles chamavam de termal, né? Termal. Mas eu vi que chamavam de Spark Printer. Spark é um flash, uma centelha. Ele marcava o papel. Foi desenvolvido para ele algumas coisas como porta paralela para ligar outras impressoras, porta serial com RS-232, gabinete novo para botar um teclado maior nele para surgir o teclado padrão. Eu lembro de ter visto isso, alguma coisa semelhante no Brasil, teclado para os clones que houveram no Brasil dos X81. E foram muitos cá entre nós. Pois é. Tem vários clones do X81 no Brasil. Não só lá, teve o também... mais famoso foi o TK-85. Isso, o mais famoso. Ele e o CP200, né, da Prológica. Isso. Foram os mais famosos. O TK-85 já com cara de Spectrum, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Expansão de memória, 16K, 48K. Isso. Eu lembro que eu tinha um colega... Ele já vinha com 16K, se eu não tô errado. Porque no Z81 original não havia acho que vinha com 8K, enfim, agora não lembro. Não, o original parece que vinha com 16. No Brasil, cara, o ZX80 que vinha com 1K. Chegou a vir com 1K. Eu lembro que eu tive um colega no colégio que tinha um clone do Z81 nacional. Eu lembro que eu tinha comentado com ele. Aí encontrei com ele anos depois, até perguntei, vem cá, você não tem aquele clone aqui? Tem, como é que tá lá? Tu não quer se desfazer? Brinquei com ele, falei, tá lá guardadinho, deixa ele lá. Mas tá funcionando? Acho que tá. Ele falou, acho que tá funcionando. Curiosidade dele, o ZX81 vendeu
1,5 milhão de unidades, fora clones. Foi clonado nos Estados Unidos com autorização pela Timex, que é mais conhecida, era a Timex Sinclair, é mais conhecida como a Timex fabricante de relógio. Então ela produziu para o mercado americano o Timex Sinclair 1000. Aí eles construíram uma joint venture da Sinclair Research com a Timex, que é a Timex Sinclair, para produzir o micro, que ele era um clone do primeiro, o TS-1000, que saiu com 2K. Depois o TS-1500 com 16K. E ele foi vendido nos Estados Unidos com o valor de $100. Aliás, então, de aparência, o micro da Timex era muito mais caprichado, tinha um acabamento de gabinete muito melhor do que o micro original em inglês. Ah, sim, eu lembro que ele era prateado. Sim. Se não me engano, já era borracha, né? Já não era mais membrana. É. No Brasil... Não, o teclado era o mesmo. Teclado era o mesmo. O preto dele é mais brilhoso, ele não é tão fosco como é do Z81 clássico. Exato, ele tinha um acabamento bem superior do original em inglês. Acho que aquela época de Inglaterra, início da Dama de Ferro, Margaret Thatcher... Era um período de recessão, não? Era um período de mais aperto financeiro, né? Eles estavam mais apertados financeiramente falando. Ele também teve clone no Brasil. A gente vai falar disso melhor mais à frente, a gente vai falar de Brasil. Tá? Alguns já citados, né? A Microdigital clonou, Prológica, Arritas, nós conhecemos bem, por causa do Ringo. E tem mais uma empresa que eu não me lembrava, que era a tal da Apply. E teve clone na Argentina. A Cimec também fez, não fez? O clone de C81? Não. A Cimec acho que só fez micros para rodar CPM. Acho. Teremos que verificar isso. Isso a gente vai verificar para não tirar essa dúvida depois. Um estoque especial sobre micros nacionais, ou melhor, clones nacionais. Vamos comentar mais sobre isso. Então fiquem apostos. Então ele resolver esse mistério sobre a Racimec. Ele foi produzido de 1981 até mais ou menos 1983, quando ele foi... Em 82 entrou o Spectrum. O Spectrum, ele foi exibido numa feira na CES, a famosa CES, que hoje em dia está se falando tanto. Em janeiro de 83 ele apareceu na CES de Las Vegas, foi exposto pela primeira vez. Pela Timex também? Não, aí foi a própria Sinclair Research que foi expor lá em Las Vegas. Ele foi apresentado lá, junto com uma das criações bizarras do Sir Clive Sinclair, que foi o TV-80, que era uma TV de bolso, que foi o primeiro grande fracasso financeiro da Sinclair. Não vendeu quase nada, foi vendido, comercializado em 84, vendeu acho que somente 15 mil unidades e não conseguiu cobrir o prejuízo que ele gerou, porque o custo do desenvolvimento dele chegou a 4 milhões de libras. 15 mil unidades de um aparelho não cobre, não iam cobrir, realmente não cobriu essa TVzinha portátil e foi o primeiro grande fracasso financeiro da Sinclair. Daí veio o outro que foi o grande sucessor do ZX81, foi o ZX Spectrum, que a primeira coisa que ele tinha que fazia ele ser completamente diferente do ZX81, ele tinha cores, ele era colorido, não era o gabinete. Ele gerava imagens coloridas. Ele podia ter cores na tela. Aliás, o nome Spectrum é pra marketear isso, né? Porque o símbolo dele é uma gama de cores. É uma barra com gama de cores. É um arco-íris que aparece muito claramente no Spectrum, no canto inferior direito. Isso mesmo. E esse micro, acho que acertou pelo fato de consertar tudo que o GX81 tinha de falhas e ainda continuar sendo barato. Ô, César, você sabe qual é o preço de lançamento do Spectrum? Eu acho que foi 150 libras, eu acho. Ou menos. Ou 130 libras. Mais barato que o GX81, mas considerando os avanços que ele tem, continua sendo uma pichincha. Não, o pessoal diz que ele tá pra Inglaterra, assim como o Commodore 64 tá pros Estados Unidos, em termos de mercado. Spectrum é o micro mais vendido da Inglaterra. Isso foi um micro altamente clonado e vendido no resto da Europa. E a grande diferença do do Spectrum, aliás, era o fato de que, para um público já acostumado a programar no Z81, ele deu um pulo de qualidade. A cor que o Ricardo falou, ele já vinha com 16K ou 48, o resto era basicamente a mesma coisa. Então o cara podia pegar os programas que ele fez no 81 e portar pro Spectrum. Pois é, né? Uma grande vantagem. O próprio teclado era muito parecido. Aquele mesmo princípio de construção do Basic com base em atalhos de teclado. Isso. Eu achei, por exemplo, que ele tinha... A tela dele tinha 32 colunas por 24 linhas. E ele tinha uma resolução de 256 por 192 pontos. Trabalhando com palete, numa palete de 16 cores. Eram 7 cores com 2 níveis de brilho. Mais o preto e o branco. Então ele trabalhava dessa forma com 16 cores. Ele tinha preto, branco, mais 7 cores que tinham, cada uma delas tinham 2 níveis de intensidade. Então ele podia ter vermelho claro, vermelho escuro,
escuro, o azul claro, o azul escuro, e dessa forma ele compunha um espectro de cores. Esse detalhe da cor foi uma faca de dois gumes. Por um lado ele teve esse grande avanço, e cá entre nós, foi um grande avanço mesmo, resolução gráfica e cores. Por outro lado, ele tinha um calcanhar de Aquiles, que é o famoso borramento das cores. Porque, é verdade, ele borrava. Aliás, ele não foi o único a ter essa questão de borrar, né? Não foi a única... Sim, claro, mas eu acho que é o mais crônico. Porque a ideia era o quê? Para eles conservar a memória, a cor era armazenada separada dos pontos. Então os bits, os pixels eram salvos em preto e branco, e ele tinha uma matriz de cores salvas separada. Então ele fazia uma malha de 32 por 24 que sobrepunha. Então ele tinha um problema sério de borramento de cor, né? Porque ele sobrepunha as cores dessa forma, do jeito que ele colocava, e isso era um problema, ficava complicado, né? Não foi o único micro a ter essa questão, né? A gente conhece bem o MSX, sabemos que o MSX1 tinha esse problema nas resoluções mais baixas, mas borrava, mas era um pouco diferente. Micros baseados no TMS, como o TI-99, que a gente vai falar mais tarde porque ele é 16 bits, também tinha o mesmo problema por ter o mesmo chip do MSX. Lembrar que o TMS que o João tá falando é o TMS 9918 ou 9928, eu sempre confundo o número, que é o processador de vídeo usado no TI-99A, usado no MSX1, clonado para ter dentro dos processadores de vídeo da Yamaha, que veio para tomar a frente nos MSX2, 2+, e no Turbo R e todos os outros, clonado estando lá dentro. É um chip originalmente fabricado pela Texas. Além do Coleco Adam, que é a versão computador do famoso videogame ColecoVision. Coleco Adam também usa. Mas em 1984, a Sinclair lançou Spectrum+, que era o espectro com teclado de Sinclair QL, que é uma das coisas mais bizarras já criadas na computação. O micro, não o teclado, né? Não, o teclado era bom, cara. O teclado dele, pelo menos, assim, eu sempre tive problemas com aqueles tecladinhos, porque os ZX81 usavam aquele teclado de membrana. Os ZX Spectrum usavam um teclado que a gente chamava de teclado de chiclete, né? Aquele tecladinho de borracha. Isso. Os leitores não imaginam a dificuldade do Ricardo com essa mão de raquete, aquele teclado minúsculo, ele com um dedo teclava em 3 teclas ao mesmo tempo. Certamente o nosso ouvinte que já mexeu no TK90X vai ter ideia do que a gente está falando. E o ZX Spectrum Plus usava um teclado, já era um teclado com uma forma de teclado mesmo, que era semelhante à ideia que tinha no TK95, que foi o clone no Brasil. Apesar que de aparência ele ser totalmente diferente. O TK95 lembrava mais um Commodore Plus 4. Em termos de aparência, o teclado do Spectrum Mais era fundamentalmente o teclado QL portado, digamos assim, para o Spectrum. E em 1985-86, saiu o Spectrum 128. Que era o mesmo Spectrum com 128K de memória, que era uma coisa absurda para a época no micro de 8 bits, né? E com todo o arsenal necessário para trabalhar com 128K. Primeiro que ele veio com um processador de áudio, um PSG, né? Um gerador de som. Se eu não me engano, era semelhante ao PSG do MSX, acho que era o mesmo. Era o AY. Era o AY, né? Era o AY, só que em vez de ser o 38910, era o 38912. Aí tu vai perguntar qual é a diferença? O 8912 permitia só uma entrada de joystick. Ah, tá. Ou seja, é uma versão capada no sentido de controlar os joysticks. O áudio era o mesmo. Porque o PSG do MSX é ele que controla também as portas de joystick, né? No MSX são 2 portas. Aí eu tava vendo que ele tinha compatibilidade com MIDI, já vinha com uma porta serial, que era uma coisa que inclusive fez falta em algumas outras arquiteturas, saída para monitor RGB e mais algumas coisas que faziam ele ser um micro mais interessante. Curioso que o projeto dele foi desenvolvido junto com uma parceria com uma distribuidora da Espanha, a tal da Investrônica, que vendia e adaptou e vendeu o Spectrum Plus lá na Espanha. Aliás, acho que saiu antes na Espanha do que no Reino Unido. Chegou a sair antes na Espanha? Eu acho que saiu antes, não tenho certeza disso. Acho que na Espanha saiu antes que no Reino Unido. Pelo que eu consegui avaliar, ele saiu em setembro de 85 na Espanha, ao preço de 44.250 pesetas. E na Inglaterra ele saiu depois, verdade, César, isso mesmo. Ele saiu em janeiro de 86 a 180 libras. Continuando sendo uma pichincha. Continuando sendo um mico barato. Não havia na
na realidade, competidor em termos de preço pro micros da Sinclair. Não. Acredito eu que um dos concorrentes mais próximos dele de preço, que era o Commodore 64, um americano, né? Não devia ser quase o dobro do preço dele, né? É bem possível. Isso, e aí só uma observação, talvez o mais conhecido dos micros clones e compatíveis, tudo mais, surgiu algum tempo depois, que foi o Sanco P. Sim, o Sanco P. Como vocês notaram, interrompemos antes de começar a falar do Sanco P, para termos assunto para a parte B desse episódio. A trilha sonora, caso vocês não tenham notado, é toda composta de músicas de jogos do ZX Spectrum. Então nessa parte, somente clássicos: Amarok, Bionic Commando, Cybernoid, Robocop, Star Wars e The Untouchables, os Intocáveis. Esperamos que vocês gostem. E na nossa sessão musical, que ainda está sem nome, teremos uma homenagem aos micros ingleses de 16KB de memória, principalmente de Sinclair. Hey Hey 60K, da banda MJ Hibbert and the Validators, uma banda inglesa. A história dessa música é muito curiosa. Originalmente ela foi lançada em 2000 na internet, ou seja, é uma música velha. Posteriormente foi lançado no primeiro CD da banda, o Say It With Words. Em 2004, Rob Manuel, um dos fundadores do site b3ta.com, fez uma animação em flash com base nessa música, que tornou-se um fenômeno. 2 milhões de downloads em 2 semanas. E hoje você encontra no site que indicamos no show notes desse episódio vários links com a tablatura da música caso você queira tocar no violão, a letra, a animação em flash, como a música foi composta e outros. A música em si é muito divertida e também extremamente grudenta. Você ouve e fica cantarolando depois. Gostamos tanto dela que a colocamos na nossa vinheta de abertura. Ouvintes mais atentos devem ter percebido. Então, sem mais conversa, com vocês, MJ Hibbert and the Validators com Hey Hey 60K. To help with your homework.